Beleza. Lucas, queria que tu falasse um pouco ainda sobre o último jogo, um jogo que vocês saíram na frente, envolveram ali nos gols tomados. Qual foi o saldo que vocês fizeram daquela partida e o que esse tempo ajuda para melhorar? É claro que a gente queria ter ganhado o jogo, né? Acredito que assistindo o jogo em casa de novo, analisando os lances, acho que foi 10, 15 minutos ali que a gente deixou o jogo escorrer das nossas mãos. A gente estava com um plano de jogo bem desenhado, sabia como o Londrina jogava, que lado que deveríamos explorar. Estava tudo dando certo até os 15 minutos iniciais do segundo tempo ali, que o time deles entraram em outra rotação e a gente foi surpreendido, infelizmente, e isso não pode acontecer mais, né, diante de tudo que já aconteceu no campeonato. Lucas, como é que vocês estão planejando essa reta final do campeonato? 10 jogos que faltam, agora é jogo a jogo, se fazem mini metas, como é que vocês estão se programando? Acho que desde quando o Pintado chegou aqui a gente pensa jogo a jogo, né? O mais importante é conquistar os 3 pontos no próximo jogo. A gente claro, queria ter ganhado o jogo contra o Londrina agora, porque a gente ia dar um salto na tabela, já olhar para a parte de cima e não ficar olhando mais na confusão de baixo. A gente lamenta muito com isso, mas já passou. Então a gente tem oportunidade de novo jogar em casa, com o apoio da nossa torcida, que a gente está vendo nosso desempenho e nossos resultados em casa são normalmente positivos. Então, buscar ganhar esses 3 pontos, importantíssimo no próximo jogo, para voltar a olhar para cima. Eu acho que quanto mais inferiores as divisões do futebol brasileiro, sempre que um time vai jogar fora de casa, é mais difícil para ele propor o jogo e tal. No último jogo, ele criou boas oportunidades, mas quando joga em casa tem aquela força. O que muda muito assim? Porque às vezes a gente vê um time, vocês conseguem ser muito ofensivos jogando em casa e às vezes fora nem tanto. O que acontece, João Lucas? É engraçado que o Kaique até falou isso antes do campo, né? Antes da gente entrar em campo, que eu acredito também no que ele falou, que é muito mais psicológico, né? O fator de você se sentir em casa, o fator de se sentir bem. E eu também conversei, a gente tem muitos amigos no futebol e o Londrina manda o jogo naquele estádio por isso mesmo, para fazer um caldeirão, para jogar com o campo ruim mesmo, que eles estão lá treinando todo dia, já estão acostumados com a bola quicando, com a bola viva o tempo todo, sempre viva, eles vão em toda disputa, é um time bem intenso na frente. Então nesse jogo passado foi isso, né? Então acho que acredito que é mais isso, é mais psicológico, é mais de você se sentir em casa, de você saber onde que os detalhes do campo, né, as dimensões do gramado. Claro que hoje quase tudo é padronizado, mas tem diferença. Os mínimos detalhes que fazem muita diferença no futebol. Às vezes uma fração de segundo, às vezes você para um pouquinho para pedir uma falta e o cara já passou. Então essas frações de segundos que fazem diferença no futebol, eu acho que isso faz diferença de jogar em casa ou fora. Mas o nosso comportamento, a nossa atitude, com o professor Pintado aí, acho que a gente tenta jogar da mesma forma em todos os lugares. Claro que tem um adversário que nos impõe uma certa dificuldade, dentro ou fora. Acho que principalmente parte mais do adversário. Quando está aqui, quando está jogando no Orlando Scarpelli, nos respeitam muito. A maioria dos times vem aqui, marcam linha baixa, jogam no nosso erro mesmo. Então vai mais do adversário do que da nossa postura. E quanto é ruim ficar esse período todo sem jogar, né? Estamos na outra semana, lá dia 29, sem jogar, nessa posição incômoda na tabela. Como é que vocês planejam essa semana de treino, de foco? Cara, eu acho horrível, né? Ficar sem jogar. Acho que eu vinha de 7, 8 anos no Brasil aí, que a gente praticamente não via casa, não tinha folga, Paulistão jogando um jogo atrás do outro. Então eu estava acostumado com essa rotina de jogo mesmo, né? Então a Série C é um pouco mais espaçada. Infelizmente eles fizeram esse espaçamento maior por causa do Mundial agora. A gente achou ruim parar, né, o jogo passado, porque a gente estava embalado e tal, mas agora vou aproveitar o tempo para trabalhar, né? Para trabalhar, chegou peças novas para incorporar no elenco, para atribuir coisas novas também, porque eu vejo que cada vez mais os times estão estudando nós. Todos os adversários respeitam muito o Figueirense, respeitam muito os jogadores que aqui estão. A gente conversa com todo mundo, né? Então a gente sabe disso. Então a gente tem que atribuir repertório também nesses dias, não só para ganhar esse jogo de confiança, mas para o restante do campeonato, que eu acredito que vai ser a última parada que vai ter antes da gente decidir todo o campeonato pela frente.
Cara, me parece muito que tu é um cara que gosta muito de consumir o futebol, não só ali quando tá treinando, quando tá jogando. É assim no teu dia a dia? Tu falou que reassistiu a partida contra o Londrina, tu gosta de olhar o próprio jogo e ver outros jogos de futebol? É um cara que quando tá em casa tá com a TV ligada? Ah, sim, sempre, sempre. A gente tem até uma briga em casa com a esposa, né, por causa disso. Mas eu busco entender o que eu estou fazendo, entender o que meus companheiros estão fazendo também, então por isso que eu assisto a partida, né? Porque às vezes a gente sai com uma noção de campo que é uma noção mais emocional, né? Aquilo, podia ter feito aquilo, mas quando você vê, assim, você vê que dava para fazer outras coisas, que aí você começa a se incorporar no dia a dia. Então, basicamente também eu vejo isso e vejo o que as outras equipes estão fazendo também. Então acho que estou sempre estudando para trazer para mim, melhorar meu futebol e continuar por muito tempo aí. Faz aquela análise de desempenho individual? Já fiz, atualmente não faço porque durante um tempo eu via que conflitava muito a análise de desempenho individual com a análise que o treinador estava pedindo. Então hoje em dia eu busco mais focar no que o treinador do meu clube está pedindo, porque muitas vezes a análise de desempenho individual traz aquela coisa mais da Europa, mais padronizado, que os campos são todos tapetes. A gente viu os caras, a gente até brincou aqui internamente, a gente viu o pessoal da seleção reclamando por causa de campo e a gente então, aí quando eu erro é culpa minha, mas quando o Casemiro erra é porque o campo é ruim. Então aí eu busquei, claro que eu aprendi muito com isso também, aprendi mais essa parte de ficar estudando, mas eu busco mais consumir o material interno mesmo, o que eu estou fazendo, o que o time está fazendo, que eu posso ajudar meus companheiros. E os gols? Tem estudado também essa parte para sim, sabe, né? Sim, eu não vou entregar o segredo assim dos gols, né? Mas eu até brinco com eles ali que às vezes eu vou sempre busco estar sempre no mesmo lugar porque é mais fácil dar uma referência pro batedor, né? E aí dando essa referência, a gente tem em média aí, acho que é a equipe que tem mais escanteios no campeonato, né? Tem 7 escanteios por jogo, então um desses 7 acertando ali, a gente tenta fazer o gol para ajudar a equipe. Valeu, querido. Obrigado. Valeu, muito bom. Valeu.